Fala Nação Santista, novamente Rodrigão, diretamente da base e claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje é o seguinte, hoje pela manhã fiquei muito feliz porque a minha vovó tomou a vacina aí da Covid-19. A família inteira aqui fazendo uma festa e tal, que minha vovó foi lá tomar a vacina. Mas aí estava lendo as publicações aí no Twitter e é o seguinte, o Lisca soltou aí um vídeo muito emblemático, falando aí da Copa do Brasil e do calendário. Os nossos hospitais em São Paulo estão cheios e vai haver um lockdown aí, o João Dória já decretou que haverá um lockdown do dia 6 ao dia 19. E a questão que fica aqui, senhores, é o seguinte. Estava vendo aqui as declarações do nosso presidente André Azueda sobre o assunto. Abre aspas, ele disse o seguinte, Rafa. Com dor no coração, precisamos parar, porque a vida tem que vir em primeiro lugar. E aí é o seguinte, eu trabalho com o público aqui, a gente está vendo que o povo não está se cuidando, galera na rua aí, ninguém está respeitando, todo mundo aí não usa máscara e os hospitais cada vez mais lotados. Festas e mais festas aí acontecendo. E se você analisar alguns países aí que estão fazendo o trabalho que deve ser feito, rapaziada, os países estão evoluindo aí contra esta doença. Mas só que aqui no Brasil está muito difícil, porque a galera não quer respeitar. Porém, é complicado, principalmente aí a galera do comércio, né? Uma galera que precisa trabalhar para colocar ali o pãozinho dentro de casa. Mas só que é o seguinte, isso daí é um problema para o nosso governo, né? Pelo menos na minha opinião. Que volte o auxílio. E aí, meu irmão? Estou com o nosso presidente e, infelizmente, se precisar, a gente tem que parar o futebol. É difícil, né? É muito difícil estar falando isso para vocês, mas é uma situação aí que está ficando cada vez mais calamitosa. Então, gostaria muito da opinião de vocês aí a respeito deste assunto. Se a gente é a favor ou contra aí da paralisação do esporte. Porque a situação está difícil. Acredito que tem muitas pessoas que perderam entes queridos. E aí assim, a situação está piorando cada vez mais. E aí, meu irmão? Infelizmente, com muita dor no coração, a gente tem que ser responsável aí e paralisar. Então, Nação Santista, vivemos esse impasse. Deixa a sua opinião aí pra gente. Demorou? E agora é o seguinte, Nação Santista, vamos falar um pouquinho do nosso menino Caio Jorge. Estava vendo aqui um vídeo na internet do nosso presidente aí que se pronunciou à TV Santa Cecília e é o seguinte, a renovação do Caio Jorge está muito difícil. Foram palavras aí do nosso presidente. Mas aí, como vocês sabem, o Caio já deu declarações que não haverá empecilhos nenhum para estar renovando aí com o Santos Futebol Clube. E a gente foi correr atrás das informações e aí deixar os créditos aqui ao Bruno Lima, que soltou que o staff garantiu que o Caio não vai sair do Santos e o Santos ficar na mão, ou seja, o jogador sair novamente aí de graça. Mas só que a gente não sabe como é que está o pé desta situação. Se as negociações estão encaminhadas. Porque é o seguinte, a gente não pode, em hipótese alguma, perder o Caio de graça. E daqui 3 meses o contrato dele vai vencer e ele já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer outro clube. Então, é um imbróglio que a gente precisa o quanto antes correr atrás e resolver. Mas, na minha opinião, a gente precisa renovar com o Caio
E aí, se surgir alguma proposta aí para o nosso menino da Vila, avaliar, e aí, meu irmão, se for necessário vender, aí tranquilo. Mas na situação que a gente está, a gente liberar os nossos ativos aí de graça, acredito que vai ser mais uma facada aí no clube. E agora é o seguinte, nação santista, gostaria de atualizar vocês aí sobre o caso do Soteldo. Soteldo vive também um imbróglio no Santos Futebol Clube, porque o Rueda já deu declarações aí que não tem recursos financeiros para pagar os 50% aí do jogador para o Wakpato. Pagar os 50%, porém, da forma que o Santos consegue aí pagar, temos a opção do Wakpato vender o jogador e temos a opção do jogador aí sair de graça e a gente somente fazer a quitação aí com o Wakpato. Lembrando que o Santos, por contrato aí, tinha comprado o Soteldo e tinha 50% aí do jogador. Mas só que é o seguinte, como a gente nunca pagou, esta negociação sempre foi um empréstimo. 100% dos direitos federativos do Santos, porém, o Soteldo ainda é do Wakpato. Então, se os caras for vender, a gente vai ficar a ver navios. Porque a gente sabe, o Soteldo é um jogador que tem muito potencial. E a gente poderia fazer uma venda histórica com o Soteldo. E aí, senhor presidente, é o seguinte. Na minha opinião, a gente precisaria fazer um esforço para manter o Soteldo na Vila Belmiro. Porque o Soteldo é um jogador que logo mais será avaliado e vendido aí por milhões, você pode ter certeza. Mas só que se a gente simplesmente achar que não dá, a gente vai novamente perder um jogador extremamente importante e, claro, sair de mão abanando. E agora, nação santista, é o seguinte, vou trazer uma discussão para vocês aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sabemos que o Ariel Holan está conhecendo o nosso grupo, mas qual seria o seu Santos ideal no momento com os jogadores que a gente tem à disposição? Tirando os jogadores que estão machucados ou na seleção brasileira. Ou seja, como que a gente montaria esse time para enfrentar o São Paulo aí no sábado? Porque é o seguinte, primeiramente a gente pegou aquela notícia que o Alisson ia ser testado ali na zaga. Mas só que falando para vocês dos nossos zagueiros, a gente tem o Sabino, tem o Luan Pérez, a gente tem o Alex e a gente tem o menino Kaique. São 4 ótimos zagueiros. E o Alisson, jogando de primeiro volante, ele é um jogador extremamente importante. Pelo menos na última temporada, foi uma peça fundamental aí no nosso time. Se a gente tirar o Alisson dali e colocar um menino para jogar, provavelmente não vai dar certo. Mas gostaria muito aí da opinião de vocês. Se de repente esta mudança será benéfica aí ao Santos Futebol Clube. E é o seguinte, trazendo para vocês que estava lendo algumas publicações aqui novamente, e aí peguei um Twitter aqui do Lucas Musetti, que estava acompanhando o treino aí do Santos Futebol Clube, e o Luiz Felipe estava sendo testado ali como zagueiro para enfrentar o São Paulo. E aí, meu irmão, essa daí eu vou deixar para vocês. Porque é o seguinte, na minha opinião, o time ideal aí para estar enfrentando o São Paulo, já que a gente sabe que o John aí saiu na frente, como vocês sabem, eu não tenho preferência aí pelo JP e pelo John. Para mim são 2 grandes goleiros, mas na minha opinião, o John estava um pouquinho abaixo aí falando da confiança com relação aí ao JP.
Mas só que é o seguinte, o John vai ganhar a posição e vai ganhar a oportunidade de estar jogando ali como titular no sábado. Então vamos partir com o John. Na lateral direita estamos com o Madison e o Pará machucado. O Vinícius faz ali a lateral, porém acredito que a melhor opção no momento seria o Sandro. E agora vamos falar da nossa zaga. Na minha opinião, Luan Pérez titular absoluto e brigaria por uma vaga o Sabino e o Kaique. Porém, a comissão técnica estava soltando aí informações que o Sabino não está na sua forma ideal. Então é o seguinte, já que o Sabino não está 100% fisicamente, vamos colocar o menino para jogar. Vamos colocar o Kaique. E aí deixa aí pra gente nos comentários, porque é o seguinte, a gente vai ter que ter muita paciência aí com esse novo trabalho, mas precisamos apoiar. Vamos apoiar o professor aí e tentar ajudá-lo aí da melhor forma. E agora falando para vocês do nosso lateral esquerdo, Felipe Jota. Falando para vocês do nosso meio de campo. Sabemos que o Ivonei fez um partidaço aí, fez uma ótima partida aí contra a Ferroviária, um dos destaques do jogo, destaque solitário ali no meio de campo, e o Sabino destaque na zaga. Então pode ser que a gente coloque o Ivonei para jogar, mas o concorrente dele é o Pirani, que é um moleque que está vindo e vem crescendo demais ali no nosso meio de campo. Se entrar o Ivonei ou o Pirani, tá tranquilo. Mas só que é o seguinte, se a gente tirar o Alisson dali, provavelmente mudanças vão acontecer. A gente sabe, pelos trabalhos aí do Ariel Holan, ele gosta de jogadores mais leves ali formando o meio de campo. Então pode ser que o Kevin Maltos seja o seu homem de confiança daqui para frente, porque além de ajudar na marcação, é um jogador que tem uma ótima saída de bola. Mas só que ficaríamos um pouco mais vulnerável, porque o Alisson é um pilar ali na marcação. Não sei se vocês concordam aí comigo, mas esta é a minha opinião. Então, nação, é o seguinte, o nosso meio de campo eu iria com Alisson, Sandri, Ivonei ou Pirani. E guardaria o Kevin aí no banco. E falando para vocês do nosso ataque, sabemos que o Marcos Leonardo e o Renier estão na seleção. O Marinho ainda não tem aí condições de jogo. E claro, temos Soteldo voltando, temos Lucas Braga. Mas só que o nosso falso 9, que seria o Caio Jorge, também está lesionado. E aí temos duas opções. Colocar o Gian Mota ali, que vai muito bem na função como falso 9. Mas aí a torcida já tem aí, né, mano, uma certa desconfiança, não acredita muito no Gian. Mas só que é o seguinte, a gente tem que aproveitar que está jogando bem. E quando está jogando bem, a gente não pode chegar aqui e falar que está mal. Então, é uma opção. Colocar o Gian ali como centroavante. Ou se não, usar o nosso meninão aí, o Brunão. Um jogador que a gente ganharia demais aí na bola parada. Então é o seguinte. Deixem aí pra gente nos comentários qual seria o seu Santos ideal para enfrentar o São Paulo no sábado. Porque pelas publicações que eu estava lendo aqui, meu irmão, pode ser que aconteça mais improvisações aí no Santos Futebol Clube no sábado. Então vamos aguardar. Demorou, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Tudo pelo Santos e pela nação santista.